Meu nome é Adriana, eu trabalho na educação há 34 anos e atualmente sou coordenadora de projetos na Elos. Hoje recebo Ana Luzia e Elaine, duas parceiras queridas, especialistas em educação infantil, e nós vamos bater um papo, conversar um pouco sobre como tem sido esse tempo de isolamento com as crianças, né? Então, eu vou pedir primeiro para as nossas convidadas se apresentarem, contarem um pouquinho sobre elas. Pode ser, Ana? Claro. Bom, eu sou a Ana, assim como a Adriana, tenho bastante experiência já na educação, já estou praticamente aguardando minha aposentadoria. Estou hoje como formadora, né, da Elos Educacional, atualmente como coordenadora, né, de projetos. Nesse trabalho da Elos, a gente está em contato com muitas redes, né, estaduais, municipais, a gente está em contato com gestores, professores, né, e junto com esse trabalho da Elos Educacional, eu tenho uma trajetória bem grande na educação infantil. Atualmente estou em sala de aula, uma turminha de berçário, uma super turminha, tenho 30 crianças de 4 meses a 1 ano e meio, né? E é isso, antes disso eu fui um tempo, né, 7 anos eu fui diretora, e essa experiência de gestão na educação infantil contribui muito para uma visão ampla, né, de toda essa situação, de toda a comunidade escolar que a gente tem na escola. Tá bom, Elaine? Então, oi, Ana, oi, Adriana. Que bom estar aqui essa tarde conversando com vocês. Falar sobre a infância sempre é inspirador para a gente que vive, que tem 30 anos, cada uma de nós, quase um século. Juntados, não é? E essa experiência toda de trabalhar com criança faz com que a gente se ocupe desse tema nesse momento também, né? Então, estou também, como disse a Ana, professora em sala de aula, só que a minha turminha, Ana, eles são de 3 anos, e agora eles já estão até crescidinhos, e eu não estou vendo isso, está até me dando um negócio, sabe? Porque eles já cresceram do tempo que nós saímos, mas eles são uma turminha de 3 anos, eles ficam, a minha escola é de educação integral, esses 30 anos que eu falei para vocês de experiência é na rede pública, e além disso, eu estive durante um tempo, durante 7 anos, trabalhando na Secretaria da Educação, então é interessante que a gente tenha as dimensões, as diferentes dimensões da educação, né? Então, dizendo da minha turminha agora, eles são infantil 3, eu tenho 27 alunos, e eu tenho muita saudade deles, eu estou falando porque eles estão vendo essa live, eu tenho muita saudade deles. Então, o que nós vimos buscar nesse período de isolamento, são algumas ações que eu vou contar para vocês, para a gente não perder esse vínculo que é tão importante para a gente na educação infantil, e que a gente vem conquistando isso há algum tempo. Sou formadora também da Elos Educacional, desenvolvo esse trabalho e tenho muito desejo de continuar o meu trabalho de especialização na educação infantil após a minha aposentadoria, que está ali prestes a acontecer também. Que bom. Dri, esqueci de agradecer, né? Estou muito feliz de estar aqui participando dessa live, queria agradecer essa oportunidade, né? E eu acho que vai ser um dia, assim, uma tarde, pelo menos aí 1 hora, de conversa muito boa, de diálogo entre a gente. Ai, que bom. Obrigada, meninas, por terem aceito o convite de participar. E aí, confesso, antes de entrar, a gente começa ficando com um frio na barriga, né? Um nervoso, medo de que a gente vai esquecer, né, de falar alguma coisa importante, mas o bom é isso, né? Nós estamos aqui para um bate-papo, né, sobre esse tema que é tão importante e que a gente foi pego de surpresa, né? Nós nunca havíamos passado por uma situação semelhante, então a gente tem buscado se reinventar todos os dias, em todos os aspectos, né? E vamos ver aí o que o pessoal que está participando vai
vai perguntando, vai mandando também de contribuição para a gente poder ir comentando. Mas eu quero agradecer todo mundo que já está conectado, que está aqui acompanhando. Boa tarde para todo mundo. Muito obrigada aí pela presença, né, pela participação. Por que falar da educação infantil? Educação infantil, ao nosso ver, uma das fases mais importantes, né, para a formação aí do ser humano, pelo menos é o que a gente defende, né, é o que a gente acredita. E as crianças pequenas, né, os da Elaine já parece que são tão grandões, né, Elaine, perto dos da Ana, né, os da Elaine já são os mocinhos, eles estão em stand-by, né? Eles estão em casa, mas acontece que o tempo vai passando, como a Elaine falou, eles já estão grandões, eles estão crescendo, eles estão se desenvolvendo. E eu queria que vocês contassem um pouquinho como é que vocês têm se organizado nesse período em relação ao acompanhamento com as crianças, com as famílias, porque não tem como a gente dar aula à distância, né? Aula remota para o berçário, para a educação infantil. Então, queria que vocês contassem um pouquinho como que vocês estão se organizando nesse período, quais as experiências, quais os desafios que vocês estão conseguindo vencer, né? Para a gente chegar um pouquinho nas possibilidades, né, que nós temos hoje. Tá bom? Então, Ana, antes de contar, posso falar? Antes de contar como a gente está se organizando hoje, queria contar um pouco antes disso, né, porque realmente a gente foi pego de surpresa, foi uma sensação muito ruim de um dia para o outro, a gente recolher todas as nossas coisas na Elaine. Acredito que você também tenha passado por isso, acho que todos os educadores passaram por isso. Recolher todas as coisas e vamos para casa, né, e todo mundo para casa, as famílias foram pegas de surpresa também, né. E assim, desde o momento que a gente foi para casa, né, a gente levou um tempo para se situar, nós pelo menos, né, no trabalho da creche, a gente levou um tempo para se situar, para se organizar, não foi repentinamente, porque a gente não sabia o que fazer, porque uma educação EAD, né, um ensino à distância para berçário, para creche, isso não existe, não tem nada a ver com o que a gente entende, né, de educação infantil. Então, a gente teve que se reinventar mesmo, né, a gente teve que refletir muito em cima disso, né. E, assim, junto com todas essas coisas, a gente sempre teve muitas preocupações em relação às crianças estando em casa, a gente sabe que é um momento muito incerto, de muitas inseguranças, muitas incertezas, muitas angústias, e a gente acredita que as famílias também estejam assim, algumas desamparadas, né, financeiramente falando, então... Aí a gente começa a imaginar que os nossos bebês também estão sofrendo privações, então são tantas preocupações para esse período, né? E junto com essas preocupações também eu, enquanto professora de berçário, refleti muito sobre uma possibilidade que é, assim, que bom que as famílias estão tendo a oportunidade de conviver com seus filhos, né? De conviver com seus bebês, né? Porque eu não sei, assim, a realidade da Elaine, eu acredito que também seja assim, porque talvez seja integral, mas... Na nossa creche, as crianças, muitas são em período integral, muitas ficam praticamente o tempo todo com a gente na escola, chegam em casa para comer e dormir, e eu, enquanto professora de berçário, era muito comum mandar um bilhetinho na agenda, assim, mamãe, olha, hoje o seu bebê deu os primeiros passos, né, mamãe, hoje ele aprendeu a se alimentar, então a gente acabava acompanhando muito mais o desenvolvimento. Então, nesse período todo de quarentena, né, da gente estar desse isolamento aí social, tem duas coisas que me afligem, né? Duas coisas que me fazem refletir. Uma que me aflige, que é essa situação que a gente não sabe como esse bebê está em casa, em relação ao bem-estar dele, né, e a outra situação que eu vejo como uma coisa positiva, que é a família poder acompanhar um pouco mais de perto, é reaprender a cuidar dos seus filhos, né, a conhecer um pouco melhor eles, porque às vezes o professor conhece mais do que a própria mãe, né, infelizmente. Então, tem todas essas reflexões. Junto com tudo isso, né, então nós, na equipe da creche, a gente refletiu
bastante sobre o que fazer, né? Como seria esse trabalho aí com as crianças? Seria para as crianças, seria para as famílias, né? Então, de imediato, a gente percebeu que não poderia ser para as crianças. Por que não poderia? Primeiro que a criança não pode ficar de frente às telas, nem de computador, nem de celular, nem de televisão, né? E a gente sabe que muitos deles são esquecidos na frente da televisão, com a galinha pintadinha e sei lá mais os desenhos que tem aí hoje em dia. Mas, então, não seria, né, para as crianças, teria que ser para as famílias, né? Então, e também uma preocupação da gente estabelecer um diálogo com a família, né? De a gente acompanhar essa família, né? Porque, afinal de contas, nós somos escola e eles sempre contaram com a gente, né, como rede de apoio, e não é porque a gente está nesse período de quarentena que a gente não vai estar nessa participação, nessa parceria, né? Então, pensando nisso, nós refletimos muito sobre isso, e nós decidimos que iríamos abrir uma página do Face, que seria a nossa forma de contato. Nós tínhamos já o WhatsApp, né, um contato com as famílias, e abrimos essa página do Face para a gente poder trazer um pouco de, sabe, de sugestões, para as famílias se inspirarem, né, essa era a ideia. Então, a gente aproveitou fotografias nossas que nós tínhamos, né, a gente tem muitas fotos, nosso trabalho é basicamente registrado por meio de fotografias, e aí a gente começou a reunir fotos e mostrar as possibilidades, porque essas famílias, elas estão, assim, desamparadas mesmo, né, porque muitas mães, elas têm que aprender, elas não sabem o que fazer, né, como ocupar o dia da criança, como estimular a criança para um melhor desenvolvimento, né. Então, a gente colocou fotografias e palavras e textos para poder orientar, tipo coisas, e a preocupação nossa era sempre trazer materiais, assim, não estruturados, coisas fáceis, né, de utilizar em casa, né, até as próprias panelas, tampinhas de potes, né, e mostrar que, mãe, olha, família, coloca, né, essas tampas todas aí para as crianças, vejam como eles interagem com esse material, é tão legal, eles fazem tantas descobertas, né, as roupas dos adultos podem se tornar fantasias, né, um lençol em cima da mesa pode se tornar uma cabana. Então, a ideia era que a gente conseguisse manter pelo menos um pouco da brincadeira, né, e da interação, só que aí era da criança com a família, dentro de casa. Então, esse é o nosso trabalho, a gente tem feito isso, a gente está alimentando a página do Facebook semanalmente, 2 vezes por semana, e a gente está levando essas ideias, as famílias estão respondendo também com fotografias de coisas que eles estão fazendo com as crianças, e a gente está nesse diálogo, então está bem legal, acho que foi uma boa oportunidade que a gente teve nesse período de afastamento, né? E aí, agora, eu queria ouvir a Elaine, como é que está com os 3 anos, Elaine? Antes da Elaine comentar, eu queria agradecer, porque, assim, a gente está com um monte de... tem vários ex-alunos meus, então, gente, né, trabalhar tanto tempo na educação, você acaba tendo muitos ex-alunos, que bom, né? Então, agradecer a todos eles, um beijo muito carinhoso, e eu fico muito feliz cada vez que um deles se manifesta e lembra de mim com carinho, né? Que bom, né? Que bom. A gente tem aqui o pessoal de Aquirás, no Ceará, Cabo de Santo Agostinho, em Pernambuco, além de Santo André, Franca, São Caetano, São Bernardo, Guarulhos, Amparo, eu sei bem quem está lá em Amparo, Teresina, Piauí, Marabá, no Pará, Três Marias, Aripuanã, Mogi das Cruzes, olha que coisa boa! Então, a gente tem o pessoal de Maceió também, nós temos muita gente, né, participando, e a gente fica muito feliz. E, Ana, você trouxe uma coisa muito importante aí, né, antes da gente passar para a Elaine, e a Elaine pode comentar em cima disso também. Quando a gente é mãe, né, a gente não recebe um manual de instrução, né, de como potencializar o desenvolvimento das crianças, né? Então, tem algumas coisas instintivas que a gente faz, né, mas
mãe não é o profissional especializado no desenvolvimento infantil, que é o nosso caso, né, professores da infância. Então, achei muito interessante quando você faz essa observação, além de acolher essas famílias, né, porque assim como nós tivemos que de um dia para o outro, pega as coisas e vai para casa, a gente vai trabalhar remotamente, a gente não imaginava que ia ficar afastado tanto tempo, então nem sei se todo mundo conseguiu pegar tudo que gostaria de ter pego, né, lá do seu armário, da sua gaveta, para dar conta de continuar trabalhando. A gente achou que voltava rápido, né? Eu acredito que com as famílias a mesma coisa. Então, as famílias, com uma semana, 15 dias, né? Ainda vai se virando, mas nós já estamos há 60 dias praticamente, então esgotam-se as ideias, as possibilidades ali, e é interessante que vocês, né, venham trazendo sugestões de como as famílias podem fazer esse processo de mediação, de intervenção. Acho isso muito bacana, e que bom que vocês pensaram sobre isso, porque muitas vezes pegar as tampas do armário para a mãe, né, vai significar fazer bagunça, né? Então, assim, olhar para essa bagunça de um outro jeito, né? Ou abrir o armário, tirar tudo que tem dentro, né? Ficar com aquele monte de latinhas, né? Coisas espalhadas. Muitas vezes a gente está em casa e a gente não olha por esse ponto de vista, né? Por esse prisma. E a questão da ludicidade também. Então, eu achei muito legal. Elaine, por favor. Só um pouquinho, Lana, deixa eu só fazer um comentário em cima do que a Adri falou. Que, assim, claro que tem muitas famílias, né, que conseguem acompanhar bem as crianças e estimular, né, as crianças, né, a gente não pode generalizar, né, mas sempre tem aquele que, assim, que falta realmente uma ideia do que fazer, e são aqueles que deixam as crianças ali na frente da televisão a manhã inteira, a tarde inteira, e agora talvez dias, né, ali com seus desenhos animados, e a criança fica meio esquecida, e a gente fica preocupado mesmo com o bebê, né, o bebê está largado, né, nesse sentido. Então, essas ideias vêm para isso mesmo, para contribuir, né, para trazer, assim, um pouco de sugestão para essas mães, para que elas possam ter possibilidades, né, de trabalhar. Não é levar a escola para dentro da família, não é essa a ideia, né, mas é assim, falar, olha, você talvez não esteja acostumada com isso, mas é possível, né, a criança brinca com todo tipo de material, não precisa ser um brinquedo industrializado, pode ser com pedacinhos de madeira, pode ser com pedrinhas, pode ser com qualquer coisa, né? E a criança precisa disso, ela precisa externar, né, esses sentimentos, as emoções. Imagina o que eles estão sentindo nessa fase, porque eles absorvem tudo do pai e da mãe também, né, de tudo que está acontecendo. Eles sentem falta da escola, sentem falta das interações, das brincadeiras, né? Então é uma fase bem delicada mesmo. Bom, aí, Elaine, a gente tem várias perguntas aqui. Tá, então deixa eu falar um pouquinho para a gente abrir para as perguntas, é muito interessante ouvi-las. E, Sindri, você falou de vínculo com as suas ex-alunas, a Ana fala muito de afeto, de cuidado, de comunicação, né? Então, quando a gente fala de educação infantil, e quando eu fiquei pensando nessa live, eu falei assim, gente, a gente tem que falar antes também, porque há conquistas, é isso que você estava falando, Ana, que são fundamentais para a infância, né? Sim. E que vão para além das questões e da preocupação de que as crianças estejam perdendo conteúdos. As nossas crianças da educação infantil não estão perdendo conteúdos, né? E essa é uma convicção que a gente vem desenvolvendo ao longo do nosso trabalho, no sentido de que elas estão em casa, elas estão com as famílias, e essa ação, de alguma forma, pode ser mediada por nós, professores, né? Nós, como vocês disseram, nós saímos de repente da escola, foi um susto, né? Com certeza, Adriana, não pegamos tudo que queríamos. De vez em quando a gente se eu tivesse pego isso, se eu tivesse... Então, saímos da escola
E nós não quisemos, em momento algum, a nossa ocupação foi no sentido de não deixar as pessoas, as famílias desamparadas, né? Como é que a escola pode ser parceira nesse momento ímpar? Ninguém sabe, ninguém podia prever que isso fosse acontecer um dia, né? Mas nós temos uma trajetória na educação infantil, na experiência que a gente tem, e eu preciso frisar, o grupo de escola que eu estou nesse momento, que ele favorece isso, é o acolhimento, né? E o acolhimento não é só aquela semana de adaptação das crianças pequenas, a Ana sabe bem do que eu estou dizendo, né? É muito mais, é você se dispor a entender as diferenças e estar próximo das crianças. A experiência que eu venho desenvolvendo na educação infantil já há algum tempo é muito baseada na ação e nas relações que nós temos como intenção pedagógica e ação de parceria com a família. Eu muito acredito nisso. E então, eu venho já há algum tempo investindo um esforço considerável nessa relação, por acreditar nela, né? E por acreditar especificamente no meu papel como educadora e mediadora da educação infantil e da família, mas como é que juntos nós possamos pensar num currículo que é da vida, né? É um currículo com outras dimensões, que isso, antes mesmo de pandemia, como é que nós podemos criar canais de diálogos com as famílias que estejam para além das reuniões formais que as escolas chamam, que são importantes, mas que canais de diálogos nós podemos ter, e se esses canais, eles cabem o pedagógico. Então, é um pouco acreditando nisso que a gente vem desenvolvendo e discutindo e conversando com as famílias as nossas intenções de trabalho, desde o começo, né? E como é que nós podemos juntos pensar na criança, esse ser integral que é a criança, que fica um bom tempo com a gente. A minha turma também é de educação integral, na minha escola é de educação integral, né? Eles são maiorzinhos, mas eles ficam o dia todo na escola. Então, isso intensifica ainda mais essa necessidade de partilha, né? Então, não pode existir um universo que seja escola e outro que seja casa, né? Como é que a gente dialoga? Né? Que oportunidades nós oferecemos para as famílias para que elas tragam as suas angústias, as suas intenções, as suas propostas, para que a gente possa ir desenvolvendo com as crianças um processo educativo de forma mais integrada. Né? E, nesse sentido, Ana, nós estamos buscando o quê? A escola já tinha um Facebook, né? Que já era uma forma de comunicar importante com as famílias. E nós, lá no meu grupo, assim como outros da escola, nós criamos, desde o começo do ano, um grupo do WhatsApp com as famílias. Né? Por que nós pensamos nessa ferramenta? Para proporcionar às famílias que ficam o dia inteiro fora, mães que estão trabalhando e que têm ali uma necessidade de cuidar da criança, como se aquele grupo também fosse um espaço para a gente divulgar a nossa documentação pedagógica, para a gente trabalhar com os processos que nós vamos desenvolvendo cotidianamente com as crianças, né, que são muito focados nas brincadeiras e nas interações, e isso é muito importante que a gente deixe claro, porque a gente não pode perder isso de vista, porque senão a gente vai se preocupar com o conteúdo. Nós vamos começar a pensar que é uma opção a educação remota para a educação infantil, né? E quando a gente se firma nos princípios que a gente vem construindo há algum tempo, a gente se fortalece no sentido de falar, ok, as crianças estão sim em casa, elas não estão em stand-by, Adriana, porque elas estão pegando fogo. Imagina que sim. Pegando fogo. Mas nós estamos, de alguma forma, fazendo a mediação dessa ação. Então, o grupo que nós temos, ele é um grupo bastante coeso, participativo, né? Nós fizemos uma regra de participação, o grupo consegue se organizar muito bem nessa regra, e ele é efetivamente um grupo para partilharmos as aprendizagens das crianças. Então, se ele é um grupo de partilha, se a criança ela desenvolve uma ação em casa ou desenvolve uma ação na escola, nós temos ali um espaço para a gente compartilhar aquele documento, né? Então, esse grupo já existia, já era fortalecido no sentido de trabalharmos as questões educacionais e se fortaleceu
ainda mais na pandemia, porque ele ficou um grupo que é um espaço para as pessoas tirarem dúvidas, né? É um espaço para as pessoas partilharem as ideias do que eu faço, porque se eu tenho uma sala pequena, eu recebi fotos das crianças andando de bicicleta na sala, dos pais fazendo bolinha de sabão na sala, né? Os espaços que a gente tem e as escolhas que nós estamos fazendo enquanto educadores, nós professores e a família, para trabalhar com essa criança, né? Então, para nós é muito grato ver também, Ana, como você disse no Facebook, eles encaminhando e compartilhando com a gente esse processo que se desenvolve lá em casa, né? E o quanto esse grupo, ele passou a fazer uma autogestão do próprio grupo, no sentido de, eu tenho dúvida em relação ao cartão da merenda. As próprias pessoas do grupo foram se organizando para resolver isso. Gente, é um grupo maravilhoso, sabe, de informação. Olha, procura nessa página da prefeitura, olha, a escola colocou no Facebook isso aqui. Então, é um grupo que vai se nutrindo de informações, né? Então, ele foi ganhando outros aspectos também importantes, né, no sentido de poder ajudar na informação, né? Nós criamos, Ana, uma historinha que é uma cápsula do tempo. Que é uma brincadeira que nós inventamos para que as crianças estejam organizando numa caixinha, no que eles quiserem, lembranças e produções que eles estão realizando em casa, que podem ser as experiências deles, né, Elaine? Experiência. Legal, muito legal. Nós vamos voltar, gente, nós vamos, né? A gente está cuidando disso para que essa volta seja a melhor possível, né? E as crianças vão ter como comunicar entre eles. Nós fizemos, Ana, sexta-feira, uma conversa, uma videochamada com eles, coletivo, e eles se encontrando. As crianças, elas também estão formalizando e estão tentando organizar o que é isso de ter saudade, o que é ter dor, interessante. Não encontrar o amigo, não encontrar a professora, o que é isso? Como é que eu consigo organizar essas sensações e essas emoções, né? E a gente não esconde as coisas das crianças, mas a gente cuida de que essas informações cheguem. Chega, né? Significativo para elas, né? Então, um pouco desse caminho que a gente vem trilhando aí nesse período que é tão desafiador para todos nós. Estamos reaprendendo, né? Olha, para começar aqui, olha, para me fazer inveja, tá? A Beatriz Lima fez questão de dizer que está acompanhando junto com a netinha, né, Elaine? Então, a Alice, netinha da Elaine, está lá acompanhando a vovó, né? E eu agora fiquei pensando, acho que eu nem contei para minha nora que ia ter essa live hoje para minha netinha poder me assistir também, né? Mas tudo bem. Vai ficar gravado. Vai ficar gravado, vou pedir para ela assistir. E aí, aqui a gente tem algumas perguntas. Então, tem uma pergunta aqui da Priscila Sinato, uma querida ex-aluna, que ela pergunta assim: como inspirar as famílias que não fazem as propostas sugeridas? Antes de passar para vocês, eu vou pegar mais uma aqui, pelo menos, né, para a gente poder ir conversando sobre elas. A Priscila ainda diz assim: em Mauá, estamos também com um grupo de WhatsApp com as famílias. Essa ação de possibilitar os pais de desenvolver experiências lúdicas com as crianças, porém nem todos nos dão devolutivas. Como incentivar essa perspectiva nesse caos social? Boa. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Podemos. Posso começar, Ana? Claro. Então, Priscila, tudo bem com você? Pois é, o grupo é como todo grupo. Tem aquelas pessoas que têm mais facilidade de participar, né? Essas a gente percebe logo, e tem aquelas pessoas que têm menos facilidade. O que nós começamos a fazer? Nós nos organizamos, as professoras da turma, e nós entramos em contato pessoal. Então, nós mandamos, por exemplo, nós fizemos, Ana, que foi bem legal, nós fizemos um formulário do Google para que eles dissessem para nós as principais ações que eles estavam realizando, que ferramentas que eles usam para se comunicar, até para a gente ir testando com eles também quais são as formas de comunicação.
e de diálogo, pensando sempre de vínculo, né? De novo, pesado, a gente reafirma, pensando no vínculo, pensando na interação. Nós fizemos esse formulário. Para algumas pessoas, nós vimos que funcionou quando fomos no pessoal. Falamos para ela, olha, eu estou aqui fazendo essa pergunta, o que você acha? Aí aconteceu um diálogo, né? O que já fez para a gente avaliar o quê? O grupo serve, sim, ele é muito propício, mas é igual às crianças, você vai pensando nas estratégias de acordo com as necessidades específicas de cada um. Então, uma dica que eu posso fazer é procura também além do grupo, que você vai ter um retorno interessante, tá? E faz perguntas. É a ideia do diálogo, gente. As famílias também não estavam acostumadas, assim como nós, também não estavam acostumadas com essa vivência, mas a ideia é pergunta, abre o espaço de diálogo. Para as pessoas que nós abrimos o espaço no individual, foi excelente. As crianças vieram, participaram da conversa coletiva, mostraram as coisas que eles estão fazendo em casa. Então, é isso que eu podia dar de dica para você, Priscila, nesse momento. A gente tem observado também, né, no grupo da creche, que são poucas famílias que retornam. Algumas retornam, mas não todas, né? Mas eu acho que a gente não pode ter essa expectativa de que a gente vai ter o retorno de todos, sabe? Eu acho que a gente faz a nossa parte, né, enquanto escola, a gente se coloca à disposição, a gente estabelece esse diálogo, né? E a gente sugere. Então, a opção que nós fizemos lá na creche foi de sugestão, né, e de você estimular que as famílias, né, procurem formas de interagir com as crianças. Mas, eu acho que o que a Elaine trouxe é bem importante. Eu acho que, assim, por exemplo, se o nosso canal é o Face, é a gente tentar estabelecer um diálogo mesmo ali na família, com a família, colocar perguntas, né? A gente já coloca, quando a gente coloca as fotografias e as ideias, né, de inspirações aí que a gente traz para elas, a gente sempre traz uma frase, a gente explica qual é o objetivo daquela atividade que a gente teve na creche, que a gente já realizou com as crianças, e coloca uma pergunta, né? E aí, é possível fazer em casa, né? Que tal, né? Então, eu acho que essa é a forma. A gente não consegue envolver a todos, né? Principalmente pelo momento que a gente está vivendo. A gente não sabe como que cada uma das famílias, né? Como é que cada um está. O contexto que eles estão vivendo, né? Então, a nossa ideia é a gente tentar chegar na família. E é o que a gente está fazendo, mas a gente não tem como garantir. Né? Legal. Olha, então, Priscila, acho que a ideia é não desistir, né? A gente insiste, persiste, uma hora vem o resultado. Então, vou ler aqui 2 comentários, pelo menos, para a gente seguir. Então, a Vanessa Portioli diz assim, maravilhoso, não levar a escola para dentro da família, preocupar mais com o desenvolvimento das crianças do que com o conteúdo. Isso mesmo, a gente comenta aí. A Eliana Nogueira, ela traz uma pergunta. Por que a afetividade é essencial? Só que antes da gente começar a falar, tem mais um comentário aqui bem interessante. A Simone Fernandes, ela diz assim, muito interessante compartilhar as coisas que foram produzidas espontaneamente em casa. Obrigada a elas por proporcionar momentos como esse. Né? Então, muitas vezes, a gente acaba não valorizando algumas situações que acontecem no dia a dia, né, da casa, e é muito interessante quando vocês estão trazendo esse diálogo, né, com as famílias, de apontar de que forma a gente olha para aquilo, né, olhar para aquela situação por um outro ângulo, e aí começar a descobrir ali os potenciais de desenvolvimento, de aprendizagem dos meninos. Bom, tem essa pergunta da afetividade, porque ela é importante, e a Silvana Regis Galvão Martins pergunta assim, como incluir todas as crianças nesse novo projeto educativo? Desafio, né, gente? Quem começa? Nossa. Bom, eu vou falar enquanto professora de berçário, porque que a afetividade é importante. Né? A afetividade, na verdade, é tudo, porque, assim, a gente estabelece um vínculo afetivo com as crianças, que esse é o caminho do nosso trabalho da educação infantil, né? E é nesse meio seguro, né, que a criança se sente segura, tranquila, né, que ela, e com as possibilidades pedagógicas que a gente oferece, né, com todo o trabalho que a gente tem lá na creche, que a criança vai se desenvolvendo, né? Então, acho que a afetividade, ela é fundamental, e dentro da família,
com certeza, né? Então, é o vínculo afetivo que a criança tem. É o primeiro ali vínculo que ela tem, né? A escola é o segundo, na verdade, né? Mas é isso, eu não vejo um outro caminho com crianças tão pequenas. Imagina que eu tenho bebês na minha sala agora eu já não tenho mais 4, 5 meses. É isso que eu ia dizer. Crescer, né? Mas assim, muitas vezes, quase sempre, é o colinho que acalma, né? É o carinho, é um chamego na barriga, né? É um cuidado. Então, esse vínculo afetivo, ele perpassa por todo o nosso trabalho da educação infantil. Eu também, Ana, corroboro aí da sua reflexão, e eu não consigo ver outro caminho, né? E eu acho que essa pergunta da afetividade é bastante interessante para a gente responder agora, porque, como dissemos, as crianças, a proposta que a gente tem de desenvolvimento, né, e de construção de autonomia, perpassa pela confiança. Né? É uma relação de confiança que elas têm conosco, né? São pessoas, como disse a Ana, nós ficamos muito tempo com as crianças na escola, né? E esse tempo que nós ficamos, como é que a gente desenvolve um trabalho que não é só pedagógico, ele é afetivo no sentido de se estabelecer uma escuta efetiva da criança pequena, né? Ainda que elas não saibam falar, mas ouvir de forma que eu possa fazer leituras faciais, do gesto, do choro. Eu tenho certeza que a Ana fala, nossa, esse choro, eu sei que esse choro é de febre. A gente reconhece coisa. Eu sei que isso daqui são do convívio. Nós vamos estabelecendo uma relação de afeto tão grande que ela vai constituindo um perfil de construção de autonomia para as crianças, que é um dos nossos propósitos na educação infantil, né? E quando nós nos deparamos com esse período de pandemia e com as práticas que nós estamos vendo, principalmente em outros países, de retomada das aulas, uma coisa que nos preocupa é o afeto, né? É a questão de como é que a gente pode aliar os protocolos sanitários que são da saúde. Ok, eu não estou fazendo discussão, do que eles são fundamentais, que eles são necessários, mas a minha reflexão é no sentido de que os protocolos pedagógicos precisam ser coadjuvantes nesse processo, né? Porque eu não consigo conceber uma infância que não tenha possibilidade de proximidade, de afeto, de troca recíproca entre as crianças e entre a professora, que é ali a mediadora dessas ações, né? Uma das mediadoras dessas ações, a organização dos espaços. Então, como é que nós vamos, para a gente, o desafio do afeto nesse sentido como é que a gente vai manter, né, esse princípio, que é um princípio de ação para a educação infantil, em consonância com os protocolos sanitários que já nós vamos nos deparar aí no decorrer e na reflexão do pós-pandemia, né? Mas eu corroboro aqui um pouco para a discussão da Ana. Pois é. Bom, a Sibéria Mari Oliveira, Elaine, está dizendo que essa ideia, é ótima essa ideia da cápsula do tempo. Ela também já trabalhou com os pais em uma reunião e foi um sucesso. Ela diz que é parecida e foi um sucesso. Aí aqui, a Diomar Oliveira, ela pergunta como essa técnica de cápsula do tempo, né? Ela queria que explicasse mais. Então, Diomar, depois a gente responde nos comentários, né, Elaine? A Elaine explica um pouco melhor. A Riso Pessoa, ela toda semana participa com a gente, né? E aí ela diz assim: quais dicas vivenciadas nessas experiências para a educação infantil também poderiam ser utilizadas no ensino fundamental com os anos iniciais? Né? Acho que eles estão um pouquinho só mais velhos, né? Não estão tão grandes assim, né? Se a gente for pensar nas questões de afetividade também, é muito importante em qualquer período da vida da gente, né? Brincar, né, Adriana? E a Maria Emília de Moraes Nogueira, ela é de Palestina, Alagoas. Ela diz assim: aqui as escolas fizeram cartas, olha que legal, foram enviadas aos pais por meio de mensagens de vídeos em carros de som e por meio físico. Olha, que legal!
E tem um comentário aqui da Maria das Neves Barbosa Guedes. Ela diz assim: meus parabéns, pessoal, a gente que agradece. É muito rico e esclarecedor esse diálogo sobre a educação infantil, nesse momento tão único e desafiador de nossas vidas profissionais. Muito legal. Tem uma pergunta aqui também, e ela está assinada como Lilu, é uma ex-aluna minha também. Muitas famílias questionam a gestão da escola a respeito dos possíveis conteúdos que as crianças estão perdendo na educação infantil. Mesmo a equipe explicando às famílias que a ênfase na educação infantil não é conteudista e visa o desenvolvimento global. Os pais ainda assim parecem apreensivos. Como lidar com tantos anseios das famílias que acham que brincando a criança não está se desenvolvendo? Né? Então, acho que um pouco a gente já veio falando sobre isso, aí vocês podem complementar. Vamos, aí tem mais pergunta aqui, mas vamos falar um pouquinho sobre essas aqui? Deixa eu falar uma questão com relação às cartas, que achei bem interessante. Nós também da creche, a gente sabe que a gente não atinge a todos com o Facebook, nem todo mundo tem Facebook, né? E às vezes. De dados, né? Oi? Ou pacote de dados, né, para poder... Então, uma ideia que nós tivemos todo o material que a gente posta no Face, a gente trouxe para aquele programa do Publisher, sabe? Então, a ideia foi agora recente, na verdade, tem acho que 2 semanas, de trazer todo esse material, e aí, porque as famílias estão indo à creche, elas vão para pegar o kit lá de alimentação, estão indo, né? Então, nesse sentido, a diretora tem se comprometido com a entrega desse material, que seria, assim, um registro, né, de todo o material que a gente coloca lá no Face, seria uma forma de tornar um pouco mais acessível e atingir a todos, né? Então, não é uma carta, mas também é com essa preocupação, né, de socializar. E o que mais? Que agora eu já perdi a outra pergunta. Então, Amanda, deixa eu pegar o gancho. Você falando disso, sabe o que foi muito legal? Primeiro que eu amei esse negócio da carta, já fiquei querendo fazer ela agora. A gente já quer fazer, né? Tem uma pessoa que se chama Fátima, que já tinha dito de carta, mas a gente não tinha pensado nessa abrangência. Mas uma coisa que a escola fez, que foi absolutamente significativo para as crianças e as famílias, foi quando eles foram retirar o material de cesta, da merenda, né? A escola, ela pôs uma fotografia, colocou as fotografias de todos os funcionários da escola. Então, quando eles receberam aquilo, a escola fez um kitzinho básico com caderno, com giz de cera, além do que eles receberam, e eles receberam uma foto com todo mundo na escola. O que nós recebemos de retorno das crianças, com as fotos deles abrindo e olhando e falando, olha a minha pro, olha aquela que ajuda a limpar a sala, olha aquela que faz a nossa comida, porque, gente, a escola é um universo, né? E esse universo é muito significativo para a infância. Então, eles receberem, e na conversa que nós fizemos na videoconferência, algumas famílias disseram, né, olha, quando ele tem saudade, ele vai lá no papel e olha, e fala, olha, minha pro, sabe, elaborar a saudade. Vocês têm dúvida de que isso é um conteúdo maravilhoso e que, às vezes, a gente passa a nossa vida inteira e a gente não elaborou o que é saudade, a gente não elaborou o que é dor. Não, olha que oportunidade que essas crianças estão tendo, sim, né, também. Então, às vezes, é uma imagem, Ana, isso um pouco nessa linha do que você está falando, é entregar para eles o quanto isso também é significativo e passa a ser para ele, mesmo que aí ele já não tenha os dados, que ele não tenha uma internet, ele tem uma opção de ver a equipe da escola. Né? É você pensar nas diferentes formas de atingir as pessoas que estão ao nosso redor. E aproveitando, já te passo, Ana, a pergunta do primeiro ano, essa pergunta é boa, essa pergunta é muito boa. Sabe, porque eles cresceram tão pouquinho. Ontem eles estavam na educação infantil. Então, eu penso que quando a gente defende os eixos estruturantes da educação infantil, as brincadeiras e as interações, elas servem para sempre, para tudo. Quanto o ser humano é lúdico, o quanto nós gostamos de ter desafios que são lúdicos na nossa vida.
Nós não podemos perder esse desejo da brincadeira, do jogo, do desafio. E os grandinhos amam, né? Eles estão nesse sentido também bastante acolher, eles vão acolher bastante a proposta da brincadeira, da ludicidade. Eu não acredito numa ruptura, né? E eu me dói pensar que isso pode caracterizar uma ruptura, e a gente sabe que às vezes sim, é uma ruptura, né? Mas quisermos nós, e aí eu venho de novo com essa fala, de estabelecer um diálogo com as escolas do ensino fundamental, para que a gente possa pensar numa transição suave, onde as crianças podem levar um pouco das aprendizagens, das contribuições ricas que elas têm nos campos de experiências da educação infantil, e isso vai colaborar com certeza, nas ações do fundamental, no foco que a gente tem de alfabetização, no foco que a gente tem de utilizar o raciocínio lógico na matemática, o quanto as brincadeiras nos possibilitam uma série de inferências, de possibilidades nesse sentido. E as famílias vão aprendendo junto com a gente. É troca. Pois é, Li. Então, Li, acho que fique aí como uma dica, né? A gente precisa estabelecer esse diálogo constante com as famílias, né, para que a gente rompa com algumas concepções que estão cristalizadas, né, e buscar esclarecer quais são os eixos estruturantes do desenvolvimento infantil, né, porque a ludicidade, ela é muito importante, e eu concordo, muitas vezes eu ouço as pessoas dizerem, né, que só brinca, não está aprendendo nada, né, então tem um tanto de coisa que precisa ser demovida nessa fala, né? A gente precisa ir ensinando, né? Porque não adianta a gente só falar, né? Não é assim que a gente vai mover, né? Que vai mudar uma concepção. As pessoas acreditam que brincando, a maioria acredita que brincando não vai aprender. Então, quando você está dizendo que as famílias cobram, né, os conteúdos, e que as crianças estão perdendo nesse tempo de isolamento, porque elas não estão tendo aulas remotas, né, eu acho que a gente tem que insistir naquilo que de fato a gente acredita, né, e esses eixos, eles são muito importantes, e a gente tem que se apegar a eles para continuar aí com o nosso trabalho. Olha, gente, tem muita coisa aqui, tem um comentário da Suelen Rodrigues, ela diz assim, live perfeita, aliás, toda semana vem sendo um momento de grande aprendizagem, ai que legal, e a gente tem mais aqui, a Priscila está bem participativa hoje, hein? A Priscila mandou mais uma, ela diz assim, como será essa volta nas creches e escolas pós-pandemia, sabendo que muitas coisas serão mudadas e algumas nunca mais serão como antes, né? Isso vem me trazendo muitas reflexões. A gente já pega essa, hein? Pendura aí, guarda aí. A Isabel Pontes diz assim, como as ações realizadas durante esse momento serão um diferencial para as famílias e as crianças pós-pandemia? É verdade, né? Dá para a gente pensar aí. Tem um comentário aqui, gente... Uma prima querida lá de Amparo fez um comentário aqui, a Janaína Arruda Botelho. Ela disse, realmente é um momento que demanda paciência e afeto para que os pais entendam a importância deles na educação dos filhos, principalmente de forma lúdica, né? Então, é um reaprender mesmo, um ressignificar. A Rosemary Souza diz, é correto orientar os pais a construírem uma rotina para os alunos de educação infantil? Então, gente, nós sabemos que a única coisa que continua a mesma, né, quando essa pandemia terminar, é que nós seremos seres humanos, mas que mundo é esse e o que é que a gente vai ter que fazer, como é que a gente vai viver, a gente ainda não sabe, né? Então, o que vocês podem aí contribuir? Eu ia falar sobre outra coisa, mas agora que ela tocou, quem foi que falou sobre a rotina, Adri? A Rosemary, Mary, eu não sei, né? Rosemary Souza, desculpa, Rosemary, se for Rosemary. Rosemary, né? Então, assim, pensando que o que é
o trabalho pedagógico, né, na escola. Lembra do educar e do cuidar que caminham juntos, né? Então, o sono, ele é pedagógico, a alimentação, ela é pedagógica, o brincar, as interações, e, né, então, essa questão da rotina, eu acho assim, a gente não pode entrar dentro da família e dizer, família, vocês têm que fazer dessa forma, porque é assim que a gente realiza na escola. Tem hora para comer, tem hora para dormir, tem hora para trocar fralda, tem hora para brincar. Não, não é desse jeito. Eu acho que cada família tem o seu jeito de viver, né? A gente não tem como entrar nessa rotina familiar, eu acredito isso. Mas é importante a gente, talvez, nesse diálogo que a Elaine traz bem forte, né, com a família, a gente trazer esse diálogo, essa reflexão, de que a criança pequena, ela precisa, sim, de momentos de descanso, de que seja, né, durante a noite, que não troque a noite pelo dia, sim, né, que ela precisa de uma alimentação saudável, que não seja salgadinhos e biscoitinhos e pãezinhos, né, que seja realmente uma comida equilibrada, e que ela precisa de movimento, né, pela Organização Mundial da Saúde, diz que a criança tem que ter pelo menos 3 horas de movimentação diária, né, a criança pequena, e que ela não pode ficar exposta à televisão nem 10 minutos até os 2 anos, né, então você imagina, esse tipo de orientação a gente pode dar, mas aí como vai acontecer dentro dessa família, a gente não tem controle sobre isso, né, por isso que eu sempre falo, é sugestão e inspiração, porque a partir daí, né, como a família vai se apropriar dessa informação, aí foge do nosso controle. Mas tem uma outra coisa que eu queria falar, que seria, assim, o retorno, né? A gente vai voltar. Quando vai ser esse nosso retorno? A gente sabe, a gente não sabe, né? Mas pode ser a qualquer momento. Assim, o que eu queria trazer agora, talvez, Elaine, a gente refletir um pouco sobre a importância das equipes escolares, né, junto com as famílias, da gente refletir sobre essa história do retorno. Concordo. Como que vai ser, né? Como será como vai ser esse retorno, por exemplo, na creche? Vamos pegar minha turma de berçário com 30 bebês. Como será esse retorno? Então, estão falando, e, assim, na verdade, não está tendo um olhar específico para criança pequena, né? Porque as orientações que a gente tem visto, né, tem sido mais para os maiores mesmo. Sim. Porque imagina, como a gente vai fazer dias alternados com os bebês, né? Então, e o afastamento, né? Oi? O próprio distanciamento, né? Essa questão de estar afastado. Ó, dias alternados com os bebês, e eles precisam de uma sequência, porque eles sofrem, eles sentem o final de semana, no dia a dia, quando já passam a semana inteira com a gente, eles vão para o final de semana para casa, quando voltam na segunda-feira, a gente já percebe, é o retorno da casa, então eles sentem essa, então seria uma readaptação frequente, todos os dias. Como é que a gente consegue separar as crianças, mesmo que sejam 10 crianças dentro da sala, como é que a gente separa? Né? Como é que a gente tira do alcance das crianças os brinquedos, por exemplo, né? Que isso vai de contra aquilo que a gente acredita em termos de concepção de educação infantil, que a criança pode fazer suas escolhas, né? A gente tira e coloca à disposição deles aquele material que foi higienizado naquele momento. Só que um segundo depois, aquele material já saiu da boca de um e foi para o outro. Olha só, como é complexo tudo isso. Então, são muitas reflexões que a gente tem que ter antes desse retorno, né? Como é que a gente pensa em alguma criança, aliás, em que seja uma criança que esteja contaminada dentro desse grupo, né? Que vai estar contaminando os demais, que vai estar levando para dentro das suas casas, que vai estar contaminando os educadores, e pensando nos professores, como é que a gente vai trabalhar com luvas, com máscara, com avental, e como a gente vai realizar as trocas de fralda, olha quantas questões. Então, eu estou trazendo isso porque eu acho que, como tem bastante gente de diferentes redes aí, né, eu acho que é uma reflexão que a gente tem que se apegar daqui para frente, sabe? Para buscar alternativas e buscar e também não acredito que seja só a educação que vai ter que cuidar disso, né? Porque tem a questão da assistência social, tem a questão da saúde, os protocolos aí da saúde, ele tem que condizer com os protocolos pedagógicos. Não tem como ir na contramão de tudo isso. Né? Então, daqui para frente, a gente tem que parar para refletir sobre isso. Porque o retorno vai acontecer. E que esse retorno não aconteça da forma como foi para a gente entrar em quarentena.
porque a gente foi pego de surpresa. E a gente levou algumas semanas para poder se organizar nesse trabalho de acompanhamento. Então, que a gente consiga se antecipar nessa reflexão e a gente pressionar aí, né, sabe, os conselhos, para que realmente a gente consiga ter um retorno que seja, assim, o melhor possível para todos, sem expor as pessoas, né, os profissionais, as crianças, as próprias famílias, né? É isso. Pois é. Só continuando, Ana, concordo com tudo isso que você foi dizendo, né? E fico pensando que para a gente conversar nesse momento, como você disse, é fundamental. E enquanto professora, eu penso que as equipes gestoras precisam manter esse diálogo com as professoras, com os funcionários de apoio, né? Isso é fundamental, né? Eu tenho aí uma vivência muito positiva nesse sentido, uma equipe que está possibilitando isso para a gente, porque dá uma angústia, né? São reflexões que ficam na nossa cabeça, mas não fica só na minha e na sua, fica em todo mundo, né? E se a gente está pensando e a gente está se ocupando dessas questões agora, para a gente não ser pego de surpresa no retorno, é fundamental que a gente escute. Vou reforçar de novo as famílias, né? Uma ideia que a equipe gestora da escola fez, que eu acho que está sendo bem legal, aí vai um spoiler, porque ainda não saiu, mas, enfim, é um questionário do Google, perguntando para as famílias essas angústias que a gente quer saber. Sabe? Como é que a família está se organizando? Como é se para ela seria se de repente ela tivesse que voltar meio período? Vamos construir juntos esse caminho, a gente não sabe. Nós não temos experiências que possam nos apoiar nesse sentido, a não ser as de outros países que já voltaram, alguns um pouco mais exitosos, outros não, mas ouvir as pessoas. Então, eu penso que uma ideia dessa, como a equipe da escola pensou, que é simples, que seja através de um formulário do Google, outra forma de comunicação, mas escutar, pensar quais são as possibilidades para que a gente possa ir criando, sim, Ana, como você falou, esse nosso protocolo que é pedagógico, né? Para nós, não vai servir a história do X ou do quadradinho que a gente tanto circulou na internet, essas imagens da França, que tanto nos assolaram, e aí não vai uma crítica. Vai a pressão que nós, enquanto educadores, estamos sentindo de que a gente precisa, no caso, lá eles tiveram que voltar, e como é que a gente dá conta de cumprir com o protocolo que é da saúde? Né? Por isso, quando vocês perguntaram da afetividade, quando nós falamos das famílias, todos esses pontos são fundamentais para a gente pensar retorno. Né? Para que a gente possa pensar, por exemplo, como é que vai ser a higienização dos brinquedos. Vamos pensar, vamos discutir, vamos escutar as meninas de apoio da limpeza, vamos escutar as famílias, né? Vamos pensar como é que poderiam ser esses períodos, vamos trazer essas discussões para não ficar nessas reflexões individuais. Por isso eu penso, e quando você chamou, Adriana, já agradecendo o convite para a live, eu penso que a gente tem que conversar muito, né? E conversar não só entre nós, porque é o momento que a intersetorialidade é indiscutível. É indiscutível. Se a educação tinha dificuldade, patinava um pouco de pensar nesse aspecto, nessa dimensão, agora não tem mais jeito. Não tem mais jeito. Algumas lupas, como disse o Paulo Foch, nas lives que ele vem desenvolvendo, que são bem interessantes para a gente acompanhar, foram colocadas lupas na educação, principalmente na educação para a infância, que a gente não tem mais como voltar atrás. Né? Isso é interessante. Pois é, a gente não pode continuar sozinho, né? A gente tem que buscar estabelecer diálogos e parcerias com a saúde, com a assistência social e com outras áreas aí que a gente for descobrindo, né? Que a gente for desvendando aí pelo caminho, porque a gente vai voltar, mas a gente não sabe qual é esse cenário. E pensando em todas essas questões, né? A gente precisa voltar com mais segurança e mais planejamento, né? Diferente de quando a gente saiu. Então, dizer que nós separamos algumas sugestões para que vocês possam continuar
se aprofundando no tema, né? Então, nós temos um documentário, por exemplo, que é O Começo da Vida. É um documentário maravilhoso, que é de 2015, e ele fala dos 3 primeiros anos de vida, para a família, é bastante interessante também, né? Então, acho que quem está aí assistindo a gente e perguntando como fazer para envolver, como que a gente faz para poder esclarecer cada vez mais as famílias em relação a esses processos de desenvolvimento e aprendizagem, esse documentário, ele traz os 3 primeiros anos de vida e fala de todo esse processo, tem muitas sugestões de como a família pode ajudar nesse desenvolvimento. Nós também selecionamos alguns episódios, né, desse documentário Território do Brincar, tem muitas sugestões e coisas assim que acontecem, o lúdico dentro da vida da criança, né? Se a gente não está separando casa e escola, porque já imaginou para essa criança, né? Aqui eu sou assim na escola, aqui eu sou assim porque é minha casa. Então, ele não consegue separar isso, né? Quanto menor, mais difícil ainda. Então, tem outras sugestões também que a gente deixou, Tarja Branca também, um outro documentário, e assim, aproveitem, porque nesse período de pandemia, esses documentários, esses vídeos, eles estão disponíveis para que vocês assistam gratuitamente. Então, depois, no final, vocês vão pegar aí os links e tem outros materiais que a gente também selecionou. Tá bom? Não vai dar para a gente responder todas as perguntas que chegaram, mas tem algumas coisas aqui que eu queria comentar. Então, a Riso, né, faz mais um comentário aqui, que ela está amando a socialização dessas maravilhosas dicas. E aí ela agradece a todos que fazem a Elos Educacional. Obrigada, viu, Riso? A Cássia Manchini, outra querida, ela também traz aqui uma sugestão. Ela diz que as rodas de conversa virtuais, com vídeos gravados ou com ligações de vídeo com pequenos grupos pelo WhatsApp, são maneiras muito importantes de conectar com as crianças e com as famílias, né? E ela diz que está amando. Ai, que bom! Tem mais uma pergunta aqui, que eu acho que a Elaine falou um pouco disso agora no finalzinho. A Marta Castro, ela diz o seguinte, ela observa que as famílias estão um pouco perdidas e receosas, né? E aí ela pergunta, como será que a escola vai voltar a ter credibilidade na educação infantil pós-pandemia? Aguenta aí. E eu não posso deixar de agradecer, né, a Quirás, Juazeiro do Norte, no Ceará, Cabo de Santo Agostinho, em Recife, em Pernambuco, Santo André, Franca, São Caetano, Guarulhos, Amparo, Mogi das Cruzes, São Bernardo, Caraguatatuba, Ilha Solteira, Diadema, em São Paulo, Teresina e Uruçuí, no Piauí, Marabá, no Pará, Maceió, Taquarana e Palestina, em Alagoas, Campina Grande, Massaranduba, na Paraíba, São Luís, no Maranhão, Porto Velho, em Rondônia, Três Marias, em Minas, e Aripuanã, no Mato Grosso. Então, esse pessoal está ligado aqui com a gente. E a Andréa, a Andréa aqui diz assim, Andréa Gonçalves, diz que eu estou muito bem de mediadora e que a Ana e a Ana estão arrasando. Ai, a gente fica vermelha. Ai, Andréa. O Francisco Mesquita, ele dá parabéns à equipe da Elos. E, Elaine, estou preocupado com o protocolo pedagógico no retorno às aulas pós-pandemia, no que diz respeito à afetividade. Eu também. A Angélica Ferreira diz assim, estão arrasando. Lelê! Elaine, orgulho imenso de fazermos parte da mesma equipe, ricas reflexões. Aí, Elaine. Bom, a gente está caminhando para o final da live, porque a gente já está aqui com 1 hora, né? A gente já está batendo 1 hora aqui. E vamos falar um pouquinho, então, dessas duas questões, né? Da preocupação dos protocolos aí com a afetividade e de como será que a escola está perdendo credibilidade em relação à educação infantil? O que vocês acham? Eu acredito que não. Por que estaríamos perdendo credibilidade, né? Porque a gente não está mandando atividade para casa, lição para ser feita, né? Não, acredito que não.
A credibilidade a gente tem pelo trabalho que a gente desenvolve no dia a dia com as crianças, né, e com certeza ao retornar, a gente vai continuar com o nosso trabalho, talvez diferente, porque nós estamos passando por uma fase de muita introspecção, de muito crescimento e amadurecimento pessoal nessa pandemia. Talvez a gente comece a valorizar questões que antes a gente não valorizava, mas com certeza para melhor. Então, acredito que a credibilidade ainda vai aumentar. Eu também acho. E eu penso que as linhas de trabalho com as famílias, elas não se paralisaram. O isolamento, ele é físico, mas ele não é social no sentido de comunicação, né? Sim. Muito pelo contrário. Sim. Acho que até nos impôs outras linhas de comunicação que muitas vezes nós não tínhamos, né? Então, eu tenho certeza que a nossa credibilidade, ela pode ainda mais se sustentar com as nossas ações, seguindo a ideia de que estamos aqui prontos para ouvir, para dialogar, para sentir, para saber onde é que eu posso efetivamente fazer uma parceria, né? E essa pergunta, foi o Francisco que falou da afetividade, que ele está preocupado? Foi. Então, eu também. Eu também. Não tenho... A gente começa essa conversa agora, por isso que eu digo, é fundamental que as equipes escolares chamem para essa conversa. Envolvam as pessoas do grupo da escola, das famílias. As escolas, lá de onde eu trabalho, a gente tem, muitas vezes, UBSs, centros de saúde, muito próximos da escola. Sabe? Chamar para um HTP, para uma hora pedagógica, essa que nós estamos fazendo via internet, que é online, eu fiquei pensando, será que não é legal da gente chamar alguém para vir conversar com a gente, falar, olha, gente, nós não sabemos o que nós vamos fazer, ajuda a gente a pensar. A gente não consegue se ver com todos esses EPIs que são da saúde, a gente não consegue se ver como professor com essas situações, mas a gente precisa conversar, porque é fato que as coisas não serão mais as mesmas. É fato. E nem isso não é de todo perdido. Acho que a gente ganha na discussão, a gente ganha em outras coisas. A gente tem que olhar sempre o copo como copo mais quase cheio, né? Não como meio vazio, né? E uma coisa que a gente conversando aí na semana passada, a Elaine disse da gente fazer a limonada com a quantidade de limões que a gente tem, né? E é bem isso que a gente tem que fazer. Infelizmente, meninas, o nosso tempo já se esgotou, né? Peço desculpas para quem fez as perguntas e elas não foram respondidas aqui ao vivo, a gente vai continuar respondendo, né, depois. Não deixem de nos seguir nas redes sociais e lembrar que semana que vem a gente tem mais uma live e na semana que vem o tema é instrumentos de avaliação. Então, outro tema bastante polêmico, importante, né? Como a gente avalia nesse período de isolamento, né? Aula remota, não? Então, enfim, ficam bastante reflexões aí, questões, né? Interrogações para a próxima semana. Agradecer a Ana e a Elaine, em nome da Elos, agradecer a todos que estiveram aí durante esse tempo conosco, e meninas, brevemente aí para vocês se despedirem, tá bom? Eu queria só agradecer, né, a participação, foi muito gostoso, passou uma hora, eu realmente nem percebi. Foi rápido. Uma delícia, uma pena que a gente não consegue dialogar com todo mundo que fez a pergunta aí, né, mas a gente trouxe algumas reflexões, e eu acho que esse é o caminho, né, refletir e ter as atitudes, né, daqui para frente, continuar, eu acho, estabelecendo esse diálogo com as famílias, né, enquanto a pandemia, né, essa quarentena durar, né, esse isolamento social durar, e a gente não perder de vista, né, os protocolos pedagógicos aí, como é que a gente vai fazer com esse retorno, né, ter sempre essa reflexão pedagógica, porque é o que permeia o nosso trabalho, né, que dá credibilidade para a educação infantil, essa preocupação mesmo com as questões pedagógicas, né, e que a gente possa ter um bom retorno da melhor forma possível, sem expor as pessoas, sem expor as crianças, né, é isso, gente, muito obrigada, viu? Obrigada a você, Ana.
Queria agradecer a Adriana pela confiança dessa conversa, foi um prazer poder conversar com você, com a Ana, que é parceira aí de educação infantil. Queria muito agradecer a toda a equipe da escola onde eu trabalho, que me possibilita o exercício dessa profissão e dessa ação que a gente tem em relação com a infância, de poder acolher a todos nós nesse período que nós também ficamos sem saber o que fazer, mas somos muito bem acolhidas pela equipe escolar, e isso é fundamental, tá? Eu queria terminar, meninas, falando de uma música do Paulinho da Viola, que eu amo, e é uma música que chama Rumo dos Ventos, e eu acho que ela é muito propícia, o pessoal de Marabá vai falar, Elaine, de novo, ela é muito propícia para o momento, então tem um trecho dela que fala assim, a toda hora rola uma história, que é preciso estar atento. Então, gente, a pandemia chegou, mas assim, já haviam várias histórias que estavam rolando em relação à educação infantil. E nós precisamos estar atento. E estar atento é estar disponível para o diálogo, é abrir a porta da escola para que outras pessoas possam ser verdadeiramente parceiros da educação. E ele fala assim, a todo instante rola um movimento, as coisas não são estagnadas. Né? As coisas não são só na escola ou só em casa, né? Os universos, eles conversam, eles dialogam o tempo todo. E a todo instante rola essa história que muda o rumo dos ventos. O rumo dos ventos foi mudado para sempre. Foi mudado, ok, né? Isso é fato, a gente não tem como discutir em relação a isso. Mas quem sabe remar não estranha. E a gente sabe remar na educação. Há tempos a gente vem remando, né? Então, quem sabe remar não estranha. O jeito é criar um novo samba sem rasgar a velha fantasia. Eu acho que ele é espetacular nesse verso, né? Porque hoje nós estamos impelidos, e não nos resta outra alternativa, e isso é ótimo, a criar um novo samba. Nós temos a faca e o queijo na mão para que a gente possa fazer isso, com parceria, com outros olhares, com questões que antes a gente já vinha discutindo, mas agora é fundamental que a gente tenha isso claro, sem rasgar a velha fantasia, que é aquilo que a gente conhece, que são os nossos princípios, que são as concepções de educação que a gente acredita e que a gente desenvolve no cotidiano com as crianças. Muitíssimo obrigada pela tarde agradável. Obrigada a vocês duas. E, pessoal, obrigada, se você acha que alguém deveria ter escutado alguma das falas aqui da nossa live, compartilha o link depois. Não esquece de seguir a gente nas redes sociais. E essa conversa vai estar gravada e o link vai estar disponível para vocês compartilharem também. Tá Adriana, eu escrevi um pouquinho de uma reflexão no blog da Elos. Depois a gente coloca lá embaixo também. É um pouquinho dessa materiais. É um dos materiais disponíveis, né? A gente vai deixar um texto que a Elaine escreveu fresquinho. Fresquinho. Tá bom. Boa tarde, gente. Muito obrigada, gente. Boa tarde. Tchau. Foi ótimo.